Doutor Alfredo, você sabe o que é MEI? Doutor Alfredo vai explicar pra gente. Prazer em recebê-lo. É doutor Alfredo Figueiredo, advogado. Alfredo Figueiredo, exatamente. Para abrir uma MEI, eu preciso de advogado? Não precisa. Esse é o ponto importante da MEI, ela é muito simples, né? A pessoa pode abrir sozinha a MEI acessando o portal do trabalhador. Tá. Bom, para quem não sabe o que é MEI, vem para cá, doutor Alfredo. Você fica do lado de lá. Eu não sei porque a gente não fica sentado aqui, mas mandaram vir para cá, vamos obedecer. Perfeito. Fica aqui, eu fico aqui. O que é MEI? MEI é microempreendedor individual. É o nome que se dá quando a pessoa abre uma empresa que é individual. Então a pessoa não precisa de um sócio, não precisa de nenhuma formalidade muito grande para abri-la. Doutor Alfredo, por que eu abriria uma MEI? Porque é o seguinte, a grande questão é que muitas atividades a pessoa acaba trabalhando de um modo muito informal, sem nenhum direito. E quando você abre uma MEI, você não depende de um sócio, não precisa de uma grande formalidade e você passa a ter uma série de benefícios, uma série de direitos, inclusive previdenciários, que é um ponto que hoje em dia, inclusive com a reforma, está em alta, né? Então as pessoas conseguem fazer aquilo que elas fazem com um custo muito baixo e conseguem uma formalização, emitir nota fiscal, né? Se colocar de fato como uma pessoa jurídica. Recolher aposentadoria? Recolhe. Quando a pessoa ela tem essa MEI constituída, ela tem alguns direitos previdenciários. A aposentadoria por idade é uma delas. Olha só. Ela tem um benefício como, por exemplo, o salário maternidade, no caso da mulher. Então a mulher que trabalha, ela é autônoma, ela tem essa empresa, ela recolheu mês a mês, a gente vai tratar disso, e aí quando ela vai ter o parto dela, ela tem um benefício do salário maternidade. Tem também o auxílio doença, que é aquele benefício que a pessoa tem quando tem algum tipo de doença. E além disso, se infelizmente vier a óbito, os familiares, os dependentes têm também a pensão por morte. Então, você tem benefícios garantidos, né? Não precisa de advogado. Não precisa de advogado, não precisa de contador para constituir. Se quiser um acompanhamento, claro que sempre é bom, mas não precisa. Por isso que o custo é muito baixo, é muito simples a abertura, a constituição, o gerenciamento. Tá. Vamos responder as perguntas do pessoal de casa. Se ficar faltando algum tópico, eu peço que a gente resolva aqui hoje para tentar trazer mais informação possível. A Sandra, direto ao ponto. Qualquer pessoa pode ter uma MEI? Qualquer pessoa, não tem requisito. Tem alguma questãozinha só em relação a faturamento, que a gente vai tratar disso, mas qualquer pessoa pode ter. Pode ser inclusive uma empregada, né? A pessoa já ser um empregado de uma empresa, já tem um vínculo de emprego e mesmo assim abrir uma MEI. Então assim, a pessoa é um artesão, a pessoa vende bolo, a pessoa eventualmente é diarista também se enquadra como MEI. Qualquer tipo de pessoa pode abrir uma MEI. Não há nenhuma restrição. Só em relação à atividade, que existe alguns fatos aí que a gente vai conseguir mostrar. Ótimo. Próxima pergunta. Hilda, quais os benefícios entre trabalhar como pessoa física e ter uma empresa, a MEI? Bom, duas situações, né? A primeira delas é que se a pessoa, como pessoa física, ela for recolher a tributação adequada, é muito caro, né? Você entra numa tabela de imposto de renda altíssimo. E como pessoa jurídica, não. Você entra numa tabela muito mais baixa. Na verdade, é um valor fixo por mês. Além disso, recolhendo aí como MEI, né, sendo de fato um MEI, um microempreendedor individual, ela tem benefícios como, por exemplo, aquilo que a gente conversou em relação a benefícios previdenciários, né? Tem a garantia de fato de uma aposentadoria, no momento que ficar doente, de ter algum tipo de amparo, né, porque vai ter o benefício. E também, no caso de mulher, uma licença maternidade, que é algo que como pessoa física, sem nenhum recolhimento, ela não tem, né? Então é bem importante você ter essa formalização. Próxima pergunta, Beth. Qualquer atividade pode ser inscrita como MEI? Pois é, não é qualquer atividade. Nós temos um rol de atividades, numa resolução, que é a resolução 140 de 2018, enfim. Inclusive vai estar no nosso Instagram essa resolução e a gente colocou um trecho dela aqui, depois se puder até mostrar. E nessa resolução ela tem mais de 400 atividades. Então é importante sempre dar uma olhadinha nessa resolução, que atividade que você faz, o que você se dispõe a fazer, se enquadrando ali, você pode abrir essa MEI, essa pessoa jurídica. Se não se enquadrar, aí infelizmente de fato é um outro tipo de empresa, mas aí com custo um pouco diferenciado. Mas o rol todo ano aumenta. Então, a última atualização que nós tivemos foi em agosto agora. Em agosto saiu um novo rol, atualizando, acrescentando mais atividades. Isso é muito bom. É muito bom, porque a ideia de fato é essa, é fazer com que a pessoa tenha uma formalização, possa emitir nota fiscal, né? Exato. E não se colocar à margem de fato da relação de trabalho. Isso é muito interessante. Perfeito. Com custo baixo, né? Silas, essa sistemática de empresas, MEI, pode ser aberta por quem já é empregado? Pode sim. A pessoa pode ser empregado, pode ter mais do que um vínculo de emprego, inclusive, né? Ela pode trabalhar num emprego numa segunda, quarta e sexta, num outro emprego numa terça e quinta, e ainda assim abrir a sua MEI, porque, por exemplo, ela faz algum tipo de atividade na residência dela e que ela vende, e ela quer esse tipo de formalização. Então, uma atividade como o MEI não impede a relação de emprego, e a relação de emprego também não impede a atividade como a MEI.
em especial numa época como a nossa agora, que nós temos um número elevadíssimo de desempregados. Então, pelo menos a pessoa consegue, com valor baixo, conseguir se colocar numa forma aí de se apresentar, prestar seu serviço, vender produto, porque não é só para serviço, é produto, serviço, até indústria. Alguns serviços são enquadrados também. Que interessante. É muito bom. Próxima pergunta, Alana. Tem algum custo para a abertura da MEI? Não tem. E aqui eu vou dar até um conselho. Você pode entrar no portal do empreendedor.gov.br, que é um portal do governo, e lá vai ter uma série de instruções de como você abre a MEI, como você constitui essa MEI. Mas existe na legislação um ponto muito importante. Toda vez que você precisar de uma consultoria, a legislação dispõe de uma consultoria gratuita. A legislação dispõe que as contabilidades que sejam optantes do Simples Nacional, então tem que ser contabilidade optante do Simples Nacional, ela é obrigada a fornecer uma consultoria gratuita para quem quer abrir essa empresa. Então veja, não é uma consultoria para todo sempre, naturalmente, ano após ano. Mas o contador, ele vai te receber, vai te dar instrução, vai abrir a sua empresa, vai fazer a inscrição quando tiver que fazer no município ou no estado e durante um ano ele vai te acompanhar emitindo as guias. Então tudo gratuitamente. E, além disso, a primeira declaração anual, porque existe uma declaração que dá para o MEI fazer, a própria pessoa consegue fazer, mas esse contador também dá o auxílio. E para ali. A partir dali, se você quiser manter um contador, você tem que pagar. Então, veja que a legislação já deu um amparo para a pessoa. Ela pode fazer tudo sozinho, não precisa de um contador, mas se quiser, tem que procurar uma contabilidade optante pelo Simples Nacional. Entrar em contato, perguntar se presta esse tipo de serviço gratuito e automaticamente eles vão dar esse tipo de amparo. Qual que é o site? Portal do empreendedor.gov.br, que é um site determinado pelo governo para essa finalidade, tá? Isso aí. Ótimo. Próxima pergunta, Jorge. Tem alguma tributação que incida quando se presta serviço como MEI? Quais são os custos? Tem. Na verdade, a tributação, esse é o grande ganho do MEI, né? Normalmente, numa empresa, você atrela a tributação a quanto a empresa fatura. Isso. Então, independentemente do tipo da empresa, tem um percentual, incide sobre a nota fiscal e por aí vai. No caso do MEI, não é assim. No caso do MEI, é um valor fixo mensal. Ele corresponde à parte da Previdência Social, então aquela parte que você recolhe para ter o benefício previdenciário, corresponde a 5% do salário mínimo. Então hoje dá R$ 49,90. R$ 49,90, você vê que não é nada, é um valor muito baixo. Mensal. Mensal. Você pode recolher todo mês, ou então, se você quiser, como eu já vi muitos fazendo, pegando as 12 parcelas anuais, né, porque é mês a mês, já recolhe de uma vez e já se libera daquele ônus. Antecipado, né? Mas você pode recolher mês a mês. Além dos R$ 49,90, você tem mais alguns acréscimos. Para resumir, de acordo com o tipo da empresa, você vai recolher ISS, que é para o município. De acordo com o tipo da empresa, da sua atividade, melhor dizendo, você vai recolher ICMS. Então, os R$ 49,90, ele sofre o acréscimo de R$1, de acordo com a sua atividade, ou de até mais R$ 5,00. Então, é uma variável nos R$ 49,90, que vai de R$1 até mais R$ 5,00. Então, vamos falar aqui, num teto hoje, mensal, de R$ 54,90. Então, se eu faturar muito pouco, recolho R$ 54,90. Se eu faturar muito, até um teto, R$ 54,90 também. E ali já vai estar embutida, muito viável, e está embutida toda a tributação, previdenciária, de imposto de renda, tudo. Tudo ali se quita com base nesse valor fixo. Muito Por isso viável. Que é muito bom, né? Mais uma pergunta. Claro. Marcos, se a pessoa for um empregado e tiver uma MEI, se for demitido sem justa causa, pode sacar o FGTS? Pode. O fato de você ter uma MEI, você ser um microempreendedor individual, a lógica do governo foi tentar sempre propiciar um incentivo, incentivar as pessoas a terem alguma forma de formalização, né? Algum meio de formalização. Então a MEI não impacta a relação de emprego. Você pode sim sacar seu fundo de garantia se for demitido sem justa causa, na integralidade, respeitadas as regras, claro, do fundo de garantia. O que vai ter só um impacto, não está na pergunta, mas vale a pena comentar, é em relação ao seguro-desemprego, que é um outro tema. Então, de acordo com o faturamento que você tenha na sua MEI, se ele exceder a um salário mínimo mensal, aí se você for demitido no seu emprego, então lembre-se, eu tenho uma MEI, presto um serviço por ela, ou vendo um produto, e eu tenho meu emprego. Se você é demitido no seu emprego e você fatura mais do que um salário mínimo, aí você não consegue dar entrada no seguro-desemprego. Mas o fundo de garantia você saca normalmente se for demitido sem justa causa. Doutor Alfredo, assim, que profissões, que atividades
são permitidas a ter uma MEI? Não todas, algumas. Por exemplo, manicure. Então, por manicure, ela se enquadra, cozinheira. Diarista, você enquadra, por exemplo, atividade de mecânico, ele entra também. Cozinheira. Uma série de atividades, algumas variáveis de cozinheira, porque quando você pega aquela resolução que eu falei, ela abre os quinais, são vários códigos, e ela tem variáveis. Então, ela coloca assim, artesão, por exemplo, que mexa com trabalhos de tecido, ele entra, mas se for uma outra atividade, já não entra. Então, artesão ele entra, diarista entra, mecânico ele entra, motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo, foi uma das alterações agora recentes, também entra. Então, de fato, é pegar aquele pessoal que fazia atividades por fora na residência, né? E ela não tinha como se colocar dentro da sociedade, tratando de benefícios, eu quero dizer, né? Sim. Recolhimento previdenciário, de imposto de renda também. É algo muito viável, né? Que muitos países, na verdade, já oferecem. E o Brasil agora está tendo essa chamada à economia tentando se aquecer. Então é bacana você se colocar a par disso e tentar, na medida do possível, abrir uma empresa como essa. Muito simples até, né? Mais uma pergunta. Claro. Elias, qual valor pode ser faturado pela MEI? Pois é, a MEI, como o pensamento é você ser único, né? É um empresário individual, a MEI ela tem um teto. O teto de faturamento anual é de R$ 81 mil. E esse teto é atualizado ano a ano. Então, você pega R$ 81 mil, divide por 12 meses, você vê que por mês você não pode exceder a R$ 6.750. Não é baixo o valor. Se você for para pensar bem, diaristas, artesãos, muitos não faturam esse valor, então enquadra-se muito bem uma condição de MEI. Então, no ano, R$ 81 mil. Por mês, então, dividindo, né, R$ 6.750. E todo começo do ano esse valor é atualizado. Então, 2020, por exemplo, já teremos um novo acréscimo e vai aumentar esse valor. Tem uma dúvida. Esse valor mensal, eu sou autônoma, tem mês que eu não faturo nada, tem mês que eu faturo muito, tudo bem? Ou tem que ser fixo, o mesmo valor todo mês? Tudo bem, desde que no ano não passe R$ 81 mil. Então, no mês que você não faturou, nenhum problema, mas você recolhe a Previdência Social, os R$ 54,90, os R$ 49,90. Se você eventualmente faturou no teto, então vamos falar aqui num exemplo, faturei R$1, ou faturei 6.750, é o mesmo valor, ou R$ 49,90 ou R$ 54,90 lá que eu falei. E o mais importante, então, é o anual. Que é o anual. É o balanço anual. Sempre considera quanto a pessoa faturou no ano. Se ultrapassar. Isso. Deu muito certo, exatamente. Ganhei mais. Que a ideia é essa, né? A ideia é essa. Sempre para que a pessoa, de fato, não fique como MEI. A pessoa cresça, crie lá uma limitada, arruma um sócio, por aí vai. Se faturou mais, aí você vai ter que mudar a natureza da sua empresa. Aí você vai ter que buscar, de fato, um contador. Ele vai mudar a natureza da sua empresa, continua o mesmo CNPJ, a numeração. Mas só altera, e aí muda a tributação. Aí muda a tributação. Mas isso não é problema, né? Quando a gente fatura demais, não é um problema. Nunca é um problema. Nunca é um problema. Alfredo Figueiredo, doutor Alfredo Figueiredo é advogado. O Instagram e no Face você encontra o doutor Alfredo como AF_Figueiredo. AF_Figueiredo. O site afigueiredo.com.br, mas é A com 2 Fs, afigueiredo, affigueiredo.com.br. E o e-mail, assessoria@affigueiredo.com.br. Posso deixar um recadinho? Deve. No nosso Instagram, inclusive, nós postamos sempre matérias sobre MEI, também sobre apoio, exatamente. E nós temos até um curso específico para o MEI. É um curso que a gente dá também, que a gente divulga no nosso Instagram, que é para justamente a pessoa poder constituir a empresa dela e fazer todo o procedimento, inclusive mês a mês, emissão de nota, sem a ajuda de ninguém. Isso a gente divulga também lá no nosso Instagram, tem um link lá no cabeçário, na bio, a pessoa clicando naquele link, acessa o nosso curso. Aí ela fica entendendo como funciona, né? Dá até mais segurança. Sem dúvida nenhuma. Inclusive esse curso ele é online, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. O valor lá é dividido em 12 parcelas, inclusive, é bem acessível. Mais um investimento na sua profissão. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até a próxima. Até mais. Obrigado.